dia a todos. Hoje, 11 de abril do ano 2024, às 8 horas e 2 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal e, desde já, dou as boas-vindas à desembargadora Berenice, que conosco estará aqui nesta sessão e na próxima em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho. Seja bem-vinda, desembargadora Berenice. Obrigada. Com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, Excelência. Não há. Comunicações, indicações e propostas. No dia de hoje, a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine, será cidadã natalense. Então, o reconhecimento dos serviços prestados à cidade de Natal, certamente também uma homenagem ao Ministério Público. E aqui eu faço uma proposição de uma moção de congratulações à Sua Excelência. Todos de acordo? Sim, Excelência. Excelência, o Ministério Público agradece a proposição de Vossa Excelência, em nome da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, e em nome da nossa instituição. Muito obrigado. Perfeito, registrado. Então, aprovado a unanimidade. O Ministério Público se associa, pois não? Associação da OAB. O Ministério Público e a OAB se somam à proposição formulada, aprovada à unanimidade. Eu não tenho nenhuma outra. Desembargadora Berenice? Não, Excelência. Não tem. Doutor Ricardo? Não tem. Então, Ministério Público? Algum registro? Não, Excelência, nenhum. Esgotada essa etapa, vamos iniciar os julgamentos, e o primeiro deles, que tem um registro aqui, é o número 8 aí na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80-3023, dígito 49, o ano 2024, impetrante, Dr. Alan Cleiton Pereira de Almeida, paciente, Michael Mateus do Nascimento Gomes, autoridade coatora, juiz de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Relatoria própria, processo em mesa, doutor Alan Cleiton, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Tem a palavra. Eminente e digníssimo desembargador Glauber Rego, presidente desta honrada Corte de Justiça, meus cumprimentos iniciais. Eminente desembargadora doutora Berenice Capuchu, eminente doutor Ricardo, doutor representante ministerial, nas palavras do professor Pontes de Miranda, senhoras serventuárias, senhores serventuários, colegas advogados, registro aqui também o meu mais sincero respeito e cumprimento. Doutos julgadores, eu começo esse trabalho lembrando de um homem que marcou a história da humanidade mundial. Esse homem chamava-se Martin Luther King. E ele dizia, em discurso dirigido a milhares de pessoas, lá por volta de 1963, eu tenho um sonho. I have a dream, em inglês. E o sonho desse homem era que as pessoas se respeitassem mutuamente. O sonho desse homem era para que não houvesse preconceito de qualquer espécie. O sonho desse homem era que fossem respeitados os direitos da cidadania. Em 1988, como todos que estão neste ambiente sabem, foi promulgada a nossa Carta Constitucional, que replicou o sonho de Luther King, dizendo especificamente: todos são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção. E a nossa Carta Magna ela foi muito profunda na defesa de direitos e garantias constitucionais,
com o objetivo, entre tantos, de limitar o poder estatal em face da cidadania. Portanto, nós temos um Estado que tem os poderes pré-estabelecidos, mas nós temos, igualmente, um Estado que não tem poderes ilimitados. Digo isso, doutos desembargadores, douta desembargadora, para chegar ao caso penal. Esse habeas corpus, ele está vinculado a um caso penal em que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado. Segundo a denúncia, esse furto teria acontecido no dia 24 de março de 2023. A denúncia diz também que teria acontecido furto idêntico no dia 28 de março do mesmo ano. E que possivelmente, e eu falo possivelmente, porque a denúncia não acusou, neste caso penal, o paciente da prática do crime ocorrido no dia 28 de março. Ou seja, a denúncia atribuiu unicamente o crime de furto ocorrido no dia 24 de março. São duas situações diversas. Primeiro fato relevante, o crime teria ocorrido em março de 2023. Segundo fato relevante, excelências, a prisão preventiva desse rapaz foi decretada em setembro de 2023. Ou seja, tivemos o transcurso de aproximadamente 6 meses entre o fato e o decreto prisional. Isso já chama a atenção do jurista, porque toda medida cautelar exige contemporaneidade. O fato criminoso tem que estar próximo do decreto prisional. Porque se não estiver desta forma, nós poderemos contestar a legalidade da prisão. Avançando, excelências, nós temos um outro fato relevante. O paciente consultava o PJE e certo dia me telefonou dizendo: doutor Alain, eu vi que a juíza decretou a minha prisão. E eu perguntei: o que é que você vai fazer? Ele disse: eu vou me apresentar. Eu vou à delegacia para ser preso. Falei: tudo bem. Irei acompanhá-lo. E quando foi em outubro do ano passado, esse cidadão se apresentou ao delegado de polícia e disse: vim à delegacia para que o senhor dê cumprimento à ordem de prisão proferida pela magistrada contra a minha pessoa. Outro detalhe importante, excelências, é que esse cidadão, apesar do histórico criminal que é citado pela magistrada, e que a gente não pode esconder, o advogado não pode omitir fatos, a gente tem que esclarecer todos os fatos, e nós reconhecemos que existe sim um histórico criminal desse cidadão, mas é válido destacar que ele estava em busca da ressocialização, estava trabalhando licitamente, tem prova disso nos autos. E tem um outro detalhe importantíssimo, excelências. Esse cidadão era um dos responsáveis por cuidar da mãe, que tem uma doença terminal. Ela usa, doutor desembargador Glauber, um oxigênio para poder sobreviver. E esse rapaz era importantíssimo para cuidar da mãe. E eu até o questionei. Eu disse: você vai para a prisão, mesmo sabendo do risco de morte da sua mãe? Ele disse: doutor, eu vou, porque eu preciso respeitar a ordem da juíza. Eu falei: muito bem. Excelências, houve a instrução processual e a defesa se manifestou, em resumo, dizendo o seguinte: douta magistrada, não foi produzida prova suficiente para condenar esse rapaz. Se a senhora quiser proferir uma sentença condenatória, a senhora vai ter
que presumir a culpabilidade, o que não é possível de acordo com a Constituição Federal. Parecia que a defesa estava fazendo uma previsão, Excelência. A instrução foi em dezembro, a sentença saiu em janeiro. E o que foi que a douta magistrada fez? Ela disse basicamente, em resumo, o seguinte: olha, considerando a possibilidade de o réu ter praticado o crime de furto no dia 28, que não era objeto da denúncia, eu entendo que provavelmente ele praticou o crime do dia 24. Ora, isso é presunção de culpabilidade. A Carta Constitucional vigente neste país é muito clara em relação a isso. O que se presume dentro do processo penal é a não culpabilidade, ou seja, a inocência. Portanto, para proferir uma sentença condenatória, exige-se prova cabal da culpabilidade. Mas não existe essa prova. A vítima do crime de furto foi ouvida e disse: olha, eu me dirigi à sala de segurança do Midway, local onde ocorreu o crime, e ninguém me mostrou as imagens da pessoa que praticou esse crime. Ou seja, não houve o reconhecimento desse paciente como autor do crime. Mas ele foi condenado. E a prisão preventiva, decretada em setembro de 2023, foi ratificada na sentença proferida em janeiro deste ano de 2024. E o que a magistrada diz em resumo é o seguinte: todos os requisitos da prisão decretada permanecem. O réu é perigoso, ostenta antecedentes criminais e, por isso, mantenham a custódia preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Excelências, o recurso de apelação está pronto, está tramitando neste tribunal. Tratando de possibilidade jurídica, nós podemos dizer que numa escala de 0 a 10, a chance é 9 desse rapaz ser absolvido, em razão da presunção de inocência. Então, por que manter preso um cidadão que pode ser absolvido daqui a 2 meses? A resposta fica por conta de vossas excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alain. Na tribuna traz aspectos interessantes que essa Câmara Criminal tem enfrentado, em especial por conta do excesso de podemos dizer assim, de lotação, né, que temos no sistema penitenciário, que é o aspecto do tempo da prisão preventiva. No entanto, no caso concreto, tem-se um cenário em que o paciente esteve no sistema, teve a progressão na sua execução de pena e durante o cumprimento da pena, é o que consta aqui na decisão apontada como ilegal, cometeu um novo ilícito penal. As palavras da magistrada são no seguinte sentido aqui: mantidos os fatos e fundamentos que levaram à decretação e manutenção da sua custódia cautelar, devendo o demandado permanecer preso preventivamente diante da periculosidade que ostenta, o que se aferiu pelo constatado histórico de transgressão da lei, inclusive porque praticou o crime perquirido durante o cumprimento da execução de pena. Então, a jurisprudência desta Câmara Criminal e também do STJ é pacífica no sentido de que o direito de recorrer em liberdade ele pode ser mitigado nesta situação para garantia da ordem pública no sentido de evitar a reiteração criminosa. Eu trago aqui, olhando aqui no site aberto aqui da jurisprudência do STJ, recente, agora dia 4 de março de 2024, relatoria do ministro Antônio Saldanha
Palheiro, sexta turma. Agravo regimental no habeas corpus, furtos qualificados em continuidade delitiva, prisão preventiva, sentença condenatória, negativa do direito de recorrer em liberdade, garantia da ordem pública, gravidade concreta, possível reiteração delitiva, medidas cautelares diversas, impossibilidade. Então, eu ratifico meu voto disponibilizado no sentido de conhecer e denegar a ordem. É o meu voto. Dr. Ricardo Tinoco, na sequência embora não tenha revisão, mas segue a ordem da revisão. Dr. Ricardo, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargadora Berenice. Com a defesa do advogado, até que eu pensei que pudesse ele ficar solto enquanto recorria. Mas depois que Vossa Excelência falou sobre ele ter cometido esse novo crime enquanto estava em liberdade, eu também vou acompanhar. Então, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte também tem a defesa do Dr. Alan Clayton, é o número 11, na ordem cronológica aí, é o recurso em sentido estrito número 80, 2161, dígito 48, ano 2023. Recorrentes: José de Anchieta Pires e Verício Firmino de Oliveira. Advogados: Dr. Cleto de Freitas Barreto, Dr. Alan Clayton. E também... exatamente, são os dois. Recorrido: Ministério Público. Pensei que fosse o filho aqui, mas era o pai. Mas o Dr. Cleto já faleceu. Recorrido: Ministério Público. Também teria o assistente de acusação, que seria Alexandra Cortez Torquato, o advogado Dr. José Maria Rodrigues Bezerra. O relator, Dr. Ricardo, está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa, senhor presidente. Doutor Alan, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Muito obrigado. Licença, o Ministério Público. Não sei. Não, mas é parcial. Alan, 10 minutos. Muito obrigado, doutor desembargador presidente. Renovo os meus cumprimentos à corte, a todos os presentes. E digo que todo caso penal que chega ao nosso escritório nos traz preocupações em relação às consequências geradas pelo processo às pessoas envolvidas e, bem assim, às famílias dessas pessoas. Este caso é extremamente dramático porque primeiro começa pela ocorrência de um crime de homicídio. Uma pessoa foi assassinada, uma pessoa de uma família tradicional no estado do Rio Grande do Norte, e, segundo consta do caso penal, a motivação desse crime seria uma discussão sobre a aquisição de uma terra, a aquisição de uma fazenda que teria sido feita por Veríssimo Firmino, e por causa dessa discussão, o senhor Veríssimo teria determinado que alguns pistoleiros executassem a vítima. Essa é a versão acusatória. E por que eu me refiro ao drama que o processo gera? Porque, em relação a esse caso, por exemplo, devido ao problema processual, o filho do senhor Veríssimo Firmino, ele chegou a se suicidar dentro de sua fazenda. E o outro drama que esse processo traz é que o senhor Veríssimo acabou falecendo também por causa da pressão que o processo penal traz. E agora nós estamos aqui em defesa do senhor José de Anchieta, que é um senhor também idoso, que nunca respondeu qualquer tipo de procedimento penal. Quais são as preocupações da defesa, senhores desembargadores? Nós começamos dizendo que nos preocupa o desrespeito às garantias constitucionais neste caso penal.
Parece que não existe devido processo legal assegurado pela Constituição Federal. Parece que não existe a inadmissibilidade de provas ilícitas no processo penal. Parece que não existe o direito de paridade de armas entre acusação e defesa, avaliando este caso penal. O primeiro problema gravíssimo, gravíssimo que precisa ser enfrentado aqui: interceptações telefônicas solicitadas pelo delegado e deferidas judicialmente, com base única e exclusivamente em denúncia anônima. Se eu tivesse dedicado o tempo da defesa para citar jurisprudência do STJ, para citar jurisprudência do STF sobre interceptação telefônica baseada em denúncia anônima, eu passaria o dia inteiro aqui falando dessas jurisprudências, confirmando as teses defensivas, de tão pacífica que é a jurisprudência dos tribunais superiores sobre essa questão, dizendo: não pode determinar a interceptação telefônica com base em denúncia anônima. É ilegal a interceptação telefônica determinada com base em denúncia anônima. Entretanto, doutos julgadores, douto procurador de justiça, eis a realidade dos autos. E o delegado diz isso dentro do procedimento. Chegaram informações anônimas, eu pedi as interceptações telefônicas. Ora, excelências, é ilegal esse procedimento. A prova obtida por meio da interceptação telefônica é igualmente ilegal. Não pode, portanto, basear nada dentro do processo penal. Segundo problema, igualmente gravíssimo, excelências, diz respeito à não disponibilização de toda a prova produzida à defesa. Vejam, excelências, no primeiro período de interceptação telefônicas, por exemplo, o douto delegado de polícia disse dentro do procedimento que foram obtidos 3.918 áudios por ocasião das interceptações telefônicas, dos quais somente 22 foram considerados relevantes. Ora, excelências, o delegado tem todo o direito de considerar relevante um áudio, 2, 3, 20, 50, 100, mas ele tem obrigação de juntar tudo que foi interceptado aos autos do processo, para que o Ministério Público tenha acesso, para que a defesa tenha acesso. Porém, não foi isso que aconteceu. Desde o primeiro momento que a defesa se manifestou nessa persecução penal, a defesa disse: nós precisamos acessar toda a prova produzida. É direito da defesa, é direito do cidadão que está sendo representado. Fizemos o pedido em sede de audiência de instrução. A douta magistrada deferiu o pedido. Determina a secretaria que certifique quantas interceptações foram realizadas e dê acesso à defesa. Contudo, não foi respeitada, pasmem, excelências, a decisão da magistrada. A Secretaria Judiciária, com todo respeito, não cumpriu a decisão judicial. E o resultado disso foi que a defesa não acessou toda a prova produzida nesse caso penal. Isso tanto traz como consequência a ilicitude da prova, como traz uma nulidade dentro do processo penal. Fora isso, excelências, a defesa ainda discute a ocorrência de interceptações telefônicas fora do período autorizado judicialmente. A autorização judicial teria se dado entre 24 de janeiro de 2019 e 7 de fevereiro de 2019. As interceptações que foram captadas e usadas dentro do processo penal teriam ocorrido dia 9 de fevereiro de 2019 e dia 15 de fevereiro de 2019, portanto, fora do período cuja autorização judicial foi dada.
eis outra ilegalidade reclamada pela defesa neste caso. Se Vossas Excelências, porventura, tiverem entendimento diverso quanto a essas ilegalidades, a defesa, com todo respeito, insiste em dizer que os requisitos do Código de Processo Penal para a pronúncia do cidadão não estão presentes. E aqui eu tenho que especificar o caso do senhor José de Anchieta, tendo em vista que o senhor Veríssimo faleceu. Diz a acusação que Anchieta deu informações para que o crime ocorresse. Pergunta-se qual prova foi produzida nesse processo que confirme essa acusação. Posso responder a Vossas Excelências: nenhuma. Nenhuma prova de que o senhor José de Anchieta participou deste crime bárbaro. Nenhuma prova. Excelências, não é possível aceitar que esse cidadão seja submetido a um júri popular sem que exista prova de sua participação no crime. Nós não estamos aqui defendendo a impunidade, muito pelo contrário. Nós estamos aqui defendendo devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito à dignidade. O senhor José de Anchieta é idoso, nunca antes respondeu um processo criminal. E agora ele não pode ser submetido a um júri popular, pois não estão presentes os requisitos do Código de Processo Penal para tanto. É nesse sentido, Excelência, dedicando esse trabalho ao meu amigo, meu irmão, meu pai de criação, meu tio, tudo que eu tive na minha vida de bom, a Dr. Cleto de Freitas Barreto, que foi quem trouxe essa responsabilidade para mim, e eu aqui, com muita honra, exerço esse trabalho, participo desse trabalho, dizendo para o senhor, onde quer que o senhor esteja, obrigado por existir em minha vida. Esse trabalho fica registrado para o senhor, Dr. Cleto. Obrigado, Excelências. O relator, Dr. Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu procurarei ser sucinto, tratando pontualmente do que foi explorado por ocasião do uso da tribuna, mas não sem antes parabenizar o Dr. Alain pela defesa técnica, segmentada nas matérias que guardam adequada cronologia e destinadas à tutela do interesse jurídico do seu constituinte, de nome José de Anchieta Pires. Há uma preliminar que foi suscitada pelo Ministério Público, pela Procuradoria de Justiça, concernente à extinção de punibilidade, tendo em conta o óbito do réu, do corréu Veríssimo Firmino de Oliveira. E, em face da clareza com que se reveste a pretensão preambular, eu estou a acolhendo. No mérito, conforme se encontra disponibilizado, o primeiro ponto que surge como matéria merecedora de exame é a que diz respeito à origem, né? A origem das denúncias que, porventura, levaram a fase inquisitorial à realização da interceptação telefônica. E a defesa firma passo na tese de que essas denúncias, essas afirmações que geraram indícios suficientes para a realização dessa medida excepcional, tendo em vista o seu caráter de excepcionalidade, sem querer ser redundante, à vista do resguardo constitucional do direito à intimidade, a defesa firma passo na tese de que elas foram apócrifas, elas tiveram uma origem desconhecida, denúncia anônima. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências, na parte que interessa,
num parágrafo que é específico a respeito da matéria, em que aqui eu trago dizendo: quanto à tese de nulidade de interceptação telefônica por ter se baseado unicamente em denúncia anônima, também sem sucesso. Eu estava aqui me reportando antes a outras questões. Isso porque do conjunto probatório tem-se que o inquérito policial foi instaurado por denúncia da família da vítima, notadamente os relatos da irmã do ofendido, e não denúncia anônima. Ainda assim, consta que o pedido de interceptação telefônica foi requerido em 12 de dezembro de 2018, após a oitiva de várias testemunhas. Então, a interceptação, repito, em que pese ela se revestir de excepcionalidade, e acerca disso não há, na visão dessa relatoria, nenhuma dissidência em face do que teoricamente foi dito da tribuna pelo advogado, mas no caso concreto existiram afirmações individualizadas cuja origem é conhecida. Repise-se a irmã do ofendido e também várias testemunhas que foram ouvidas e que, por seu conteúdo, os respectivos depoimentos levaram, na compreensão da autoridade policial, à realização da interceptação. De mais a mais, quanto a eventual prejuízo gerado pela inobservância do direito de defesa, eu também assento aqui no voto, na parte que interessa, o seguinte trecho: depreende-se que não existem irregularidades na prova por tratar-se de evidência lícita e submetida ao devido processo legal, considerando que as interceptações foram autorizadas e devidamente submetidas ao contraditório. Bom, essa afirmação que eu ora trago, ela se reveste de generalidade. Daí poder-se dizer, bom, mas como? Como é que se deu essa sujeição ao contraditório? É importante que se deixe claro que qualquer nulidade processual, seja ela decorrente dessa ou daquela causa, submete-se pelo modelo, pelo sistema da instrumentalidade das formas ao princípio pade nulité sangrif, ou seja, é preciso que se assente a existência de prejuízo. É preciso que o prejuízo seja demonstrado. É necessário que se conclua que, por força do julgamento proferido, seja em relação à matéria de fundo, seja como é o caso concreto, em face da pronúncia que sobreveio, o prejuízo de fato tenha sido concretamente aquilatado. E não se vê, com todo o cuidado que se tenha, qual foi o prejuízo concreto que teria decorrido à defesa com relação ao conteúdo decorrente da interceptação, já que nos autos não se percebe que essa alegada inacessibilidade teria ocorrido. Eu aqui faço também referência, inclusive com suporte em precedente extraído do STJ, da relatoria do ministro Jorge Mussi, da 5ª turma, o seguinte trecho: importante registrar que, conforme jurisprudência do STJ, o sistema de nulidades do processo exige, sob a tutela do princípio pade nulité sangrif, a comprovação dos efetivos prejuízos sofridos por quem a alega. E por que assim? Porque se a cada afirmação de nulidade desprovida da comprovação do prejuízo, se viesse a repetir o ato processual tido por eivado de nulidade, os processos simplesmente se eternizariam e o interesse público, que, por igual, merece resguardo no sentido de realizar a persecução penal em sua integralidade, restaria também solapado. Então é necessário demonstrar a direta relação, a direta vinculação da afirmada ausência de acessibilidade à prova, ao seu conteúdo, ao também alegado prejuízo decorrente dessa tese.
Então, sobre esse aspecto, eu também estou a rechaçar, com o devido respeito, a afirmação defensiva quanto ao reconhecimento do suposto cerceamento do direito de defesa pela inobservância da bilateralidade. Por último, senhor presidente e desembargadora Berenice, eu também estou a enfrentar especificamente a matéria atinente à pronúncia do constituinte aqui defendido da tribuna por ocasião desta sessão. Nós sabemos, isso não é de hoje, que na fase de pronúncia milita o princípio do indubio pro societate. Há vários depoimentos, inclusive depoimentos que deram suporte à sentença de pronúncia, que relacionam, em face de um passado, eu diria, tormentoso, entre a pessoa do senhor Anchieta e a família da vítima. Eu faço destaque aqui especificamente em alguns trechos que se pode, sem maiores dificuldades, né, compreender que realmente havia um passado muito complexo do ponto de vista das relações interpessoais mantidas entre o senhor Anchieta e a vítima e a família da vítima. Aqui se diz, por exemplo, dos trechos que são pinçados do depoimento da irmã da vítima, Alexandra Torquato. Por exemplo, o seguinte trecho: Anchieta trabalhou muitos anos para a avó da vítima. Começou a ter ciúmes desta. O gerente da fazenda de Vivo, salvo engano, era um apelido atribuído ao Corréu, soube que Anchieta e Vivo estavam se preparando para dar um golpe na avó da vítima e tentou alertá-la. Em sequência diz: passou a ser uma ameaça para Vivo, o que teria motivado o crime. Vou até fazer referência ao parágrafo anterior, senão vai ficar desconexo. Vivo já matou várias pessoas na região por invasão de terras. Seu irmão Felipe não tinha inimigos e era muito popular. Por ter exigido que o acusado Vivo prestasse contas dos pagamentos, passou a ser uma ameaça para Vivo, o que teria motivado o crime. Reitere-se, por ter exigido que o acusado Vivo prestasse conta dos pagamentos. Então, já se percebe, claro, em fase, evidentemente, em etapa, evidentemente, de presunção, não se está aqui firmando convencimento sobre culpabilidade do ponto de vista do que é necessário para eventual juízo condenatório, está-se em fase de pronúncia, mas, de toda sorte, é um liame, é um vínculo aqui a denotar a presença dessa presunção. E ele sequencia o depoimento. A declarante Alexandra afirmou ainda que o acusado Anchieta não tinha renda, mas sempre teve um alto padrão de vida, o que causava estranheza à sua família. Anchieta intermediou a venda do imóvel a Vivo e também vendeu todo o gado da avó da depoente. O acusado Anchieta plantava no imóvel e quando Felipe apareceu no local, ele foi substituído e perdeu todas as vantagens que tinha, mas continuou morando na fazenda. Após ter perdido o cargo de gerente na fazenda da avó da declarante, passou a trabalhar para o acusado Vivo, que ocorreu 8 ou 9 vezes antes do crime. E por aí sequencia, ou seja, percebe-se que havia um liame, um histórico e também uma relação muito próxima a denotar um certo nível, reitere-se, por presunção, de insatisfação decorrente, por exemplo, da prestação de contas quanto à alienação, à venda de terras, e, enfim. Disse ainda que quando a declarante cobrou o valor da venda, ele afirmou que tinha mandado por Anchieta, mas a depoente nunca mandou Anchieta pegar dinheiro. Quanto ao réu Anchieta, a declarante afirmou que este vivia na casa da depoente e vendia as coisas dela pelas costas. Vendia as coisas dela pelas costas, derrubou coqueiros, mandou uma pessoa que plantava roça no local retirar a plantação. Ainda diz: Anchieta vendeu um gado pelas costas da depoente, quando a declarante estava em Natal,
tratando de sua saúde. Anchieta saiu de sua fazenda depois da morte de Felipe, em razão dos comentários. Ele hoje trabalha para Vivo. Enfim, o que me parece ter levado à construção do entendimento para a prolação da sentença de pronúncia foi exatamente a presença de todos esses aspectos denotativos de um nível de insatisfação, né, de animosidade resultante de todos esses fatos aqui afirmados, repito, por ocasião da instrução oral. Observe-se que isso não está necessariamente, inclusive, vinculado à interceptação, mas aos depoimentos que foram prestados em juízo. Portanto, em razão do indúbio pro societate, né, que está confortado na presença dessa prova oral, aqui aludida, que também é igualmente ratificada por outros depoimentos, que ora eu irei poupá-los de citar, não havia um outro caminho a não ser a exaração da sentença de pronúncia. Portanto, senhor presidente, eu ratifico o voto que já foi disponibilizado e no respeitante às 3 matérias que foram lançadas da tribuna como matérias de defesa, eu estou conhecendo o recurso, mas no mérito eu estou o desprovendo. É como voto. Desembargadora Berenice, como vota Vossa Excelência? Quero parabenizar o relator, porque nada ficou para fazermos qualquer outro comentário. Eu estava vendo que realmente não tem, a prova não é discrepante, há indícios realmente de que esse senhor participou, e essa participação dele, só o júri natural, o juízo natural, que o júri vai poder realmente fazer mais esclarecimento, que vai haver mais defesa. E no nosso momento, nós temos realmente bastante material para que mantenhamos a sentença de pronúncia. Eu voto com o relator, senhor presidente. Eu também ratifico o meu voto, registrado no sistema, como resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Só agradecer a atenção da Corte, Excelência. Muito obrigado. Pois não, obrigado, doutor Alain. Na sequência, temos um outro pedido de sustentação oral no número 12. O HC 80-29-92, dígito 29, ano 2024. Paciente Vinícius Barbalho de Souza, o impetrante Dr. Anesiano Ramos de Oliveira, a autoridade coatora, juiz da comarca de Parelhas, a relatora, doutora Berenice. Doutor Anesiano, sim, não está presente, nem está na sala virtual. Então, doutora Berenice, processo em mesa, é o número 12. Eu estava tão envolvida com o julgamento, eu esqueci até de olhar. Pois não. Não há sustentação oral. Presença de eventuais referências pessoais não constitui justificativa per si. A ensejar, só um minutinho que aqui está desconectado com a página. Pronto, agora melhorou. No 12.
constitui justificativa paciência já aplicabilidade do artigo 319 do CPP, como tem decidido reiteradamente esta Câmara. Por fim, também foi controvérsia no tocante à impressibilidade do inculpado para sustento. A palavra está longe. Sustento da família, incluindo filhos menores, mesmo se diferente fosse eventual dificuldade material, não é óbice de carecer a de custódia, sobretudo quando presente seus requisitos. Destarte, em consonância com a terceira PJ, denego a ordem. Esse habeas corpus foi nominado o 12, Vinícius Barbalho de Souza, o juiz de direito da comarca única de Parelhas. Exatamente. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Ricardo. Também, senhor presidente, Esse é acompanho o o 12, relator. né? Tá bem. Processo julgado à unanimidade nos termos do Tem voto outro? do Eu relator. esqueci o número do outro. Não temos nenhuma outra pretensão aqui de sustentação oral. Ah, sim, então. Vossa Excelência não... Sim, não está em mesa. Ah, perfeito. Os outros, o julgamento é virtual. Exatamente. Então, só destacando que o número 1, julgamento suspenso, número 2 também, 3 também, 4, 5, 6, 6. Os 6 primeiros da pauta, o julgamento está suspenso. O 7º é da relatoria, doutor Ricardo, 7 também, julgamento adiado, que acontecerá no dia 25, porque demanda a presença do revisor, que é desembargador Saraiva. Não é isso? O 9, o 8 foi julgado, o 9 e o 10, relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Então, o julgamento acontecerá no dia 25 de abril. Os demais, tem o 14 também, que o julgamento foi suspenso, é relatoria própria, mas iniciou com a presença do desembargador Saraiva. Então, a continuidade acontecerá no dia 25 de abril. Os demais, todos eles, julgamento virtual. Doutor Ricardo, ratifica os votos? Ratifico todos os votos lançados, senhor presidente. Doutora Berenice. E aqui me parece, doutora Berenice, desembargadora Berenice, está faltando o voto de Vossa Excelência. Deixa-me ver aqui. O 16. Olha aí, tá. Somente o 16 faltando. Então, Ministério Público, alguma observação? Nenhuma observação. Eu posso proclamar, então, todos proclamados nos termos registrados aqui no PJE. Perfeito? Então, nossa próxima sessão, dia 18 de abril, às 8 horas. Agradecendo aí a presença de todos, em especial a desembargadora Berenice, que prontamente aceitou o chamado para substituir o desembargador Saraiva Sobrinho. E às 8 horas e 52 minutos eu declaro encerrada a presente sessão.